Olá pessoal, sou o psicólogo Gilvan e hoje a pergunta é: como o psicólogo pode agir diante de uma pessoa que o procura, sendo de fato o psicólogo ou a figura que, de alguma maneira ou de outra, é o confidente, é a pessoa que de fato tem a obrigação de ser sigilosa naquilo que os outros, ou pelo menos aqueles pacientes ou clientes que lhe procuram. Veja, eu acho que tem situações da qual a gente não pode excluir a família diante de uma pessoa, por exemplo, né, que lhe diz que pode estar num processo de suicídio, num processo, né, de responsabilidade com ele mesmo, ao ponto de não suportar mais aquela dor e entender que pode acabar com a vida dele sem ao menos o psicólogo ter o acesso a outros que pode ajudá-lo. Veja, não é possível, né, que uma pessoa que procure um psicólogo ou que confie no psicólogo não compreenda, de certa maneira, que o psicólogo tem a responsabilidade, pelo menos naquele momento, com essa figura. E que o psicólogo, pensando, né, que essas pessoas que de fato, né, confiam nele, entender que essa pessoa poderá tirar a vida e deixar isso para lá, como se uma vida fosse algo que não fosse importante. Se a gente for comparar nossas vidas com, vamos pensar, com seres inanimados, ou com seres que têm vida, como a natureza, que a gente tanto se preocupa, né, com uma árvore, por exemplo, com um animalzinho que a gente pode ter em casa. Agora imagina uma vida da qual ainda às vezes não está na independência, às vezes até financeira, às vezes não está numa independência emocional. Ora, como que o psicólogo, né, de alguma maneira, ou a psicóloga, pode achar que isso é algo banal? Onde uma pessoa, às vezes, por vídeo, pede a tua ajuda ou confia em você e a família dessa pessoa não tem que saber o que está acontecendo com a figura, com a pessoa que está, né, se definhando, se autodestruindo? Veja, não é algo pessoal. É como a pandemia, achar que a pandemia foi ou é uma gripezinha, né? Como já disse o nosso presidente, o presidente, né? Da qual eu não votei, eu me eximo disso, mas infelizmente muitos votaram, né? A gente não pode achar, né, que uma figura, né, que queira se autodestruir poderá, de alguma maneira ou de outra, culpar o profissional em função do seu desejo egoísta ou do seu desejo destruidor. Veja, não é possível, né, a gente perceber que as pessoas às vezes estão ao léu, marginalizadas, né? E daí a gente não falar isso não é comigo. Penso que não é diferente em relação à vida do profissional de saúde, do médico, do psicólogo, né? Do psiquiatra, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e de tantos outros profissionais que lidam com vidas para que essas vidas de fato sejam curadas, para que essas vidas de fato pensem em um sentido. Vejam, não é uma situação de sigilo ou não sigilo. É uma situação de solidariedade. É uma situação da qual eu não posso deixar uma questão da empatia ser destruída por mim mesmo em função de um pedido, às vezes tão esdrúxulo, tão exagerado, às vezes de um paciente meu, né? Então vejam, não é a questão da culpa ou não culpa. Se existe uma pandemia, se existe um coronavírus e o meu paciente às vezes disse para mim,
né, que tem isso, ele é obrigado a notificar tal sua situação. Se eu tenho coronavírus e moro num prédio, é obrigado a notificar. Se eu moro numa família, minha família tem que saber. Se eu vou andar com meus amigos, ou como muitos ainda acham que podem ir para a balada, o que, que a gente pode fazer? Às vezes não tem como. Ou fazer uma reunião de amigos, os outros têm que saber que você teve ou tá com o coronavírus, como está fazendo agora o candidato da Prefeitura de São Paulo, Boulos. É uma responsabilidade, né, com as pessoas. A gente não pode negar a situação por uma vergonha, ou porque eu perdi dinheiro, ou porque eu perdi vida, ou porque minha vida não faz mais sentido. O psicólogo não pode se eximir dessa situação. O psicólogo tem uma responsabilidade social. O psicólogo é um profissional de saúde da qual ele cumpre com aquilo que às vezes a família nos deposita, que é a confiança e principalmente do paciente, mesmo ele jovem, ou mesmo ele adolescente, ou mesmo ele idoso. A gente tem uma responsabilidade com a cura, com a vida. Então é esse o recado, né? Esse é o recado para a vida. A gente precisa ter vida, precisamos ter novo. E se a gente percebe que às vezes, vamos, por exemplo, se eu não estou cumprindo o meu papel com algum paciente, é óbvio que ele tem o direito de mudar, da mesma forma do psiquiatra, se ele não está funcionando com aquele paciente, o paciente tem o direito de mudar. E eu acho que esse é o movimento da liberdade, o direito da gente mudar, o direito de dar oportunidade para o novo, para a vida. É isso que eu primo na minha profissão. Um grande abraço e até a próxima.